Opa! Como vocês devem ter visto já, hoje o Irã bombardeou algumas instalações ali dos Estados Unidos, ali no Catar, depois do Trump ter autorizado o bombardeio de 3 instalações nucleares ali no Irã, e isso basicamente marca o início da Terceira Guerra Mundial. Talvez o mundo acabe. O que eu tenho acompanhado bastante nos noticiários ali, principalmente dos acadêmicos, é se os Estados Unidos vai acabar invadindo o Irã via terrestre, que isso é uma péssima ideia. Mas que com a teoria dos jogos isso faz muito sentido, mesmo que isso seja uma ideia terrível. E é isso que eu vim falar hoje. Tropa terrestre envolve toda uma logística de você deslocar uma quantidade imensa de gente e jogar em outro lugar, manter tudo, não peidar e segurar a onda. Todo mundo concorda que é uma merda ir pra guerra. E por que isso é uma pergunta relevante? Porque se os Estados Unidos colocar a tropa terrestre ali no Irã, eles vão perder a guerra. Acredite ou não, eles vão perder a guerra. E isso marcaria o final do Império Americano. Iniciaria a Segunda Guerra Civil Americana. E acho que a maioria das pessoas concordaria que não ia ser tão legal assim. E por que eu acho isso? Principalmente por causa da teoria dos jogos. Então a gente pode acabar olhando para os jogadores diferentes. Irã, Israel, Estados Unidos, querer saber a intenção desses caras. A gente consegue saber com 3 perguntas simples. O que esse cara quer de verdade? Como ele tá fazendo para conseguir isso? A estratégia? E como ele se vê no jogo? Vou falar de um exemplo que eu vivi bastante só estudando em escola pública. Vamos supor que você tem um valentão na sua sala. O valentão é 2, 3 vezes dependendo do seu tamanho na escola. E o valentão é grande. E aí, um certo dia, o valentão vai e simplesmente te dá um soco. Porque você é baixo, mirrado, fraquinho, estranho. Simplesmente foi e te deu um soco. Você, como baixo, estranho, magrinho, você tem várias opções do que fazer. Você pode chamar o professor. Você pode simplesmente não fazer nada, engolir o choro. Você pode bater no valentão, mesmo tendo metade do tamanho dele. Só que, se você bate no valentão, você teve uma gama de possibilidades. Mas o valentão, ele só vai ter uma única possibilidade. Ele vai ter que dar o soco de volta, porque ele é o valentão, ele precisa manter essa reputação. Os Estados Unidos é esse cara. O Irã começou com enriquecimento de urânio, os Estados Unidos não gostou nada disso, e com certeza tem as motivações por trás, igual a gente falou agora na teoria dos jogos. Os Estados Unidos foi, jogou a bomba, o Irã falou que isso teria consequências, o Irã começou a atacar, agora ali no Catar. Vamos começar ali pelo Irã. Primeiro que o Irã vê isso como uma baita oportunidade. Meio que eles vão acabar unindo a população em meio ao regime, porque imagina você viver num regime que é agradável. Não é nada agradável, né? Só que imagina um safado invadindo a sua terra a nível continental. Lógico que isso une a população, independente de quem estiver lá no governo. Outra grande oportunidade que é expulsar os americanos do Oriente Médio e eles ficarem acima de qualquer outro país muçulmano, porque eles vão ser o valentão daquela região. E eles ganham respeito global, principalmente dentro do mundo muçulmano, superando a Arábia Saudita. Só que o Irã sabe que não tem como ganhar de frente numa guerra convencional. Ele não tem toda a tecnologia, ele não tem toda a grana que os Estados Unidos têm. Então o plano vai ser completamente diferente. Ele vai enrolar os Estados Unidos, fazer com que os caras apareçam lá com tropa terrestre, cercar, cortar suprimento e forçar uma rendição negociada. Lógico, isso é o auge do auge do auge da utopia, da esquizofrenia, do lunático que eu sou. Tá, e por que os americanos cairiam nessa? Porque existe o conceito de escalada sempre em pré-guerra. Cada provocação gera uma resposta muito maior. Os Estados Unidos é o valentão do mundo, é um dos valentões do mundo. Então, se ele for provocado, ele vai responder de uma forma muito mais agressiva, né? Pra não parecer fraco nem nada do tipo. Então, o Irã vai acabar provocando na medida certa, fechando o estreito, atacando as bases, causando problema e forçando os Estados Unidos a entrar no território com tropa terrestre. É lógico que os Estados Unidos não queria fazer essa merda toda, ele só queria apertar um botão, cair várias bombas lá e pum, finalizou o problema. Mas não é assim que eles vão resolver, não é assim que se resolve as coisas, nem era pra ter diabo de guerra, né? O que eu tô falando é como as coisas são, eu tô falando de meramente comportamento e jogo. Então eles vão forçando os Estados Unidos a responder cada vez mais até que só sobra uma alternativa: soltar as tropas em solo. E aí Israel vai pensar em ser aliado dos Estados Unidos? Os interesses não é o mesmo. Israel queria se tornar a própria potência, principalmente militar, que eles viviam pedindo a arma pros Estados Unidos, mas não ia entregar e nem queria entregar. Ele sabia que ter alguém lá com esse poderio todo também não era interessante para ele. Se Israel ficasse forte demais, passasse a apoiar a Arábia Saudita, Turquia, Egito, esses países ali da volta,
Já Israel, ou parte do governo ali, quer dominar geral, tem até um plano, e não é conspiração, chamado a Grande Israel, que visa controlar toda a região ali do Nilo, do Eufrates, todas as passagens bíblicas. Então é assim, ó, é complicadíssimo. O melhor cenário seria ver o Império Americano desmoronar ali no Oriente Médio, se os Estados Unidos atolar o Irã ali, começar a perder, tiver revolta interna, caos e precisarem sair da região, isso abriria caminho para Israel dominar militarmente ali. Então também é interessante para Israel que os Estados Unidos se afunde numa guerra terrestre ali. E como eu falei, os Estados Unidos não quer botar tropa ali, ele só quer apertar um botão, estourar umas champanhe e fazer propaganda. Derrubar o regime iraniano sem botar soldado para morrer, porque guerra custa caro. E eles sabem que se tiver uma guerra, vai ter protesto, vai ter guerra civil, porque vai começar a morrer soldado americano, vai virar um novo Vietnã. Só que quem tá liderando agora? Agora é o Trump. E o jogo que ele tá jogando, meu amigo, não é do Império Americano. Ele quer o quê? Se manter no poder, acabar com a elite global que acha que ele roubou a eleição de 2020 e fortalecer o movimento dele da América em primeiro lugar. Tipo o que o Bolsonaro tinha aqui no Brasil, só que do Trump. E em oposição ao sistema imperial americano, ou seja, o cara quer a loucura dele. Tipo, o cara não liga pra nada, tanto é que quando ele vai falar nas entrevistas, ele fala, que bom que o presidente Trump se envolveu nisso. Ele fala como se ele tivesse envolvido, não tipo o país todo, é tipo ele. Então, paradoxalmente, a melhor forma do Trump destruir o Império Americano é colocar a tropa terrestre. Então, por mais que no começo ele fala que ele quer derrubar o regime iraniano, a gente não sabe as motivações dele. Mas ele sabe que se ele colocar a tropa terrestre lá, ele vai gerar um desgaste financeiro, econômico, político. E isso vai desestabilizar o movimento imperial americano e vai fortalecer o movimento dele. Então essa é a teoria dos jogos. O que cada cara ganha fazendo isso? O que cada pessoa ganha fazendo isso? Porque tem os interesses pessoais, tem os interesses maiores. Só que dificilmente a gente vai saber a real motivação desse pessoal. É isso, gente. Vamos estudar. Talvez eu esteja louco, talvez eu li muita notícia errada, mas é isso. Valeu!